E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, em um de meus últimos vídeos falei sobre o livre-arbítrio e algumas pessoas fizeram algumas perguntas, e essas perguntas, algumas delas estão relacionadas a não terem compreendido direito a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, a diferença entre esses dois conceitos. As pessoas não assistiram, algumas eu creio que não assistiram direito o vídeo, teriam que ver de novo, por favor vejam. O conceito de livre-arbítrio é diferente do conceito de liberdade, isso que é importante ressaltar. No vídeo eu trago argumentos e evidências para combater a noção de livre-arbítrio, de que ela não é uma noção razoável, e algumas pessoas simplesmente estavam entendendo que eu estava dizendo que nós, seres humanos, não temos liberdade, que a liberdade não existe. Não é isso. Liberdade é diferente de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é essa expressão onipotente da vontade individual para superar todo e qualquer obstáculo e conseguir fazer com que o sujeito comece a gostar do que ele não gostava, a querer o que ele não quer. Então ter essa capacidade, agora basta querer, agora eu vou começar a querer o que eu antes não queria, eu vou começar a gostar do que eu antes não gostava, basta você querer. Basta querer, para mudar, basta querer. Aquela velha história, essa história de que existe uma onipotência da vontade e que basta um ato de decisão para a própria vontade individual fazer o serviço. Basta você decidir que você não quer, que você quer mudar, que você não quer o que você sempre quis, que você não quer aquilo para o qual você tende, para as suas tendências individuais. Basta querer mudar, basta tomar a decisão, eu não vou querer mais isso, eu não vou mais desejar isso, ou eu não vou mais me sentir atraído por isso. E essa é a noção de livre-arbítrio, de que mudar somente basta uma decisão de mudar, e basta ter força de vontade, de certo modo, e de que é uma vontade individual. Então isso não faz mesmo sentido, não tem nenhuma razoabilidade. Contudo, existe um outro conceito, que é o conceito de liberdade. E aí, liberdade, quando se fala em livre-arbítrio, estamos falando em uma espécie de liberdade absoluta, que obviamente não existe. Não existe liberdade absoluta. E não existe uma liberdade a partir de uma decisão individual, a partir de si mesmo, a partir de uma geração espontânea individual, a partir de uma tomada de decisão. Agora eu tomo a decisão que eu vou ser diferente e tal, e serei. Isso não existe. É isso que eu tentei trazer para vocês com argumentos evidentes que não existe. Mas existe liberdade. E nós temos mais ou menos liberdade conforme nós conseguimos controlar mais ou menos as contingências que nos determinam. E as contingências são o quê? São os estímulos que nós sofremos das mais variadas fontes. Esses estímulos podem vir por alguma condição genética, esses estímulos podem vir por alguma conversa que a gente teve com alguém, podem vir por algum ensinamento que a gente teve, podem vir por uma mudança de clima, por uma mudança no organismo, devido a uma mudança no clima, por exemplo, nas estimulações que a gente sofre, num alimento diferente que a gente está tendo a ingestão constante. Enfim, muita coisa pode fazer com que se alterem as contingências, que são todas as condições e todos os estímulos que sofremos e que nos bombardeiam na vida e no nosso cotidiano. Então, se nós conseguimos controlar melhor, entender melhor quais são as contingências que estão determinando o nosso comportamento e o que a gente sente, que também comportamento respondente, aí vamos dizer, nós aí teremos mais liberdade. Então é justamente entendendo que não temos uma liberdade ilimitada, é justamente entendendo que a nossa liberdade está limitada às nossas contingências, aos estímulos que sofremos no nosso cotidiano, às interações que estabelecemos com outras pessoas e com o mundo no nosso cotidiano, é justamente sabendo disso, é justamente sabendo que não existe livre-arbítrio e investigando quais são os determinantes dos nossos sentimentos e comportamentos que nós teremos mais liberdade. É justamente tendo essa concepção de que não existe essa liberdade absoluta e que não basta querer e não basta ter força de vontade nem nada disso, que nós temos que conhecer em detalhe, especificamente o que está acontecendo conosco em contextos às vezes muito específicos, que nós teremos mais liberdade. É justamente entendendo que a liberdade não é irrestrita nem absoluta, e entendendo os determinantes específicos, que passaremos a ter mais liberdade. Então, entender que a liberdade não é indefinida, não é absoluta, não é irrestrita, já é um passo para começarmos a ter mais
liberdade. Então eu acho que é isso que é interessante de uma concepção mais científica, de uma concepção mais voltada para eventos e eventos específicos e tentando entender a relação entre os eventos e muitas vezes a concorrência dos eventos e como os eventos ocorrem de modo conjunto e concorrente, qual é o peso de cada evento no que a gente faz e no que somos, que pode fazer depois com que tenhamos mais liberdade. Então é a produção do conhecimento, a constante produção do conhecimento, essa produção exaustiva, essa produção que demanda muito trabalho, demanda investigação, vai demandar muitas vezes tecnologias as mais diversas. Então é todo esse trabalho grande de tentativa de se conhecer, entender o que está ocorrendo e se conhecer das mais variadas maneiras que vai fazer com que tenhamos possivelmente mais liberdade. Então o conhecimento aliado à capacidade de intervir no meio e alterar as condições do meio que nos cerca, com o qual nós vivemos, interagimos o tempo todo, é que irá possivelmente, com mais condições, aumentar a nossa sensação de liberdade e até mesmo a nossa liberdade. É isso que eu queria trazer para vocês. Agora, se você não consegue nem entender a distinção entre o conceito de livre-arbítrio e o conceito de liberdade, e que são conceitos diferentes, e não entender que tem que pegar essa distinção conceitual entre uma coisa e outra, aí fica difícil. Aí a gente não vai conseguir discutir mais nada e não vão conseguir aqui chegar a nenhum ponto pacífico para poder se iniciar um debate um pouco mais aprofundado. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante para alimentar o algoritmo do YouTube. Estou colocando na descrição ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado então e até a próxima.